Estamos de volta. As duas formas da religião grega. Quando se fala em religião grega, é preciso distinguir entre a religião pública, que tem seu modelo na representação dos deuses e do culto que Homero nos deu, e a religião dos mistérios. Para Homero e para Hesíodo, pode-se dizer que tudo que é divino, porque tudo aquilo que acontece é explicado em função de intervenção dos deuses. Ou seja, tudo que acontece na vida das pessoas tem uma explicação. E esta explicação para Homero e para Hesíodo deriva da vontade dos deuses. Se eu estou saindo de casa e sou atingido por um raio, foi porque eu mereci, e Zeus, Deus do trovão, estava com raiva de mim. Teremos uma explicação para aquilo, de forma que os deuses daquela época terão uma interferência direta no que vai acontecer com as pessoas. A religião pública não foi sentida por todos. Assim como em todos os períodos, todas as épocas, até nos dias atuais, a religião não tem essa unificação geral, universal em todos os pontos. Na Grécia, dentre os mistérios, influíram na filosofia grega sobretudo os órficos. O orfismo e os órficos recebem o nome do poeta Trácio Orfeu, o presumível fundador, cujos traços históricos estão completamente cobertos pela névoa do mito. Não se sabe ao certo ainda. Quando fala coberto pela névoa do mito, a gente pode trazer um pouco das explicações mítico-poéticas, tá certo? Essa relação órfica. Com efeito, enquanto a tradicional concepção grega, a partir de Homero, considerava o homem mortal e punha fim à sua total existência, justamente com a morte. O orfismo proclama a imortalidade da alma, ou seja, na visão, no pensamento difundido por Homero, o homem não era imortal. Imortal eram apenas os deuses. Não se falava em imortalidade da alma. Já com o orfismo, proclama a imortalidade da alma. Mas que imortalidade da alma seria esta? O núcleo das crenças órficas pode ser resumido como segue. Bem, primeiro nós temos: no homem hospeda-se um princípio divino, o daimon, a alma, caído num corpo, por causa de uma culpa originária. Dois, esse daimon, ou seja, essa alma, não só pré-existente ao corpo, ou seja, ela já existia antes do corpo, essa alma, não morre com ele, sendo destinada a reencarnar-se em corpos sucessivos, a fim de expiar aquela culpa originária. Ou seja, aqui tem a reencarnação e a alma precede o corpo. A vida órfica, com seus ritos e práticas, é a única capaz de pôr fim ao ciclo das reencarnações e, assim, libertar a alma do corpo. Ou seja, no primeiro, diz que o homem tem a alma e a alma hospeda-se. A alma é um princípio divino.
No segundo ponto, de acordo com a culpa originária, ela fica reencarnando para você, teoricamente, ficar sofrendo enquanto você não pagar, digamos, a sua dívida, tá certo? Mas, no terceiro ponto, se você seguir a vida órfica, ela é capaz de pôr fim ao ciclo das reencarnações e assim liberar totalmente a alma do corpo. No ponto 4, para quem se purificou, ou seja, os iniciados nos mistérios órficos, há um prêmio no além, ou seja, depois dessa vida, essa pessoa vai ganhar um prêmio, o que podemos chamar de paraíso, que há em algumas ou em quase todas as religiões que conhecemos, um prêmio além desta vida, assim como para os não iniciados há punições. Esse quarto ponto, eu creio que nós devemos conhecer bem ou alguns pontos. As condições sociopolíticas e econômicas que favoreceram o surgimento da filosofia. Porque é interessante e de suma importância aprender as condições sociopolíticas e econômicas que favoreceram o pensamento filosófico. Porque muitas vezes ficamos só, filosofia é o amante do saber, filosofia é o amante do saber, e teve início na Grécia, em Mileto. E o primeiro filósofo foi Tales de Mileto. Então, nós vamos sabendo as condições sociopolíticas, econômicas, culturais, religiosas, de como se deu e se desenvolveu a filosofia na Grécia. Bom, de país preponderantemente agrícola, a Grécia transformou-se, desenvolvendo em medida sempre crescente o artesanato e o comércio, ou seja, teve uma expansão do comércio. A filosofia nasceu primeiramente nas colônias do que na pátria, ou seja, antes de ir para a capital, que podemos chamar de Atenas, digamos assim, a capital, né? Deu-se início esse pensamento nas colônias, precisamente no Oriente da Ásia Menor, em Mileto, e logo a seguir nas colônias ocidentais da Itália Meridional, justamente porque as colônias alcançaram o bem-estar por causa da distância da pátria-mãe, ou seja, quanto mais distante, parece-me que foi melhor, que puderam se proporcionar a livre instituição antes dessa última, ou seja, foram instituídas as instituições livres, primeiramente nas colônias, antes da pátria-mãe.